Olá, meu nome é Patrícia Sorgato, do Ateliê de Criações da Mimos. Sou designer de moda, artesã e professora criativa. E atendendo a um convite muito especial para participar de um dos episódios do projeto Quem Cria Inspira, desenvolvido pela professora Andréia Mesacasa, fui desafiada a produzir um acessório de praia. Então, um acessório escolhido para desenvolver nesse episódio foi uma bolsa de praia, cujo nome é Beach Bag. Ela é uma peça multifuncional e pensada dentro das estratégias de design para o desenvolvimento de produtos de moda com foco na sustentabilidade. Acompanhem com atenção agora os materiais. Pessoal, esses são alguns dos materiais que iremos utilizar para elaborar essa bolsa de praia. O primeiro e mais importante é um algodão cru, este material aqui. Eu peguei o algodão cru sarjado, é aquele mais grosso, tá? Depois nós vamos precisar um cordão, também de algodão cru. É o mais também resistente por ser uma bolsa, né? Vamos precisar de 2 zippers, tá? Eu não encontrei na minha cidade o zíper dupla face, mas mesmo assim a gente encontrou uma ideia bem bacana para realizar essa bolsa. Vamos precisar de linha, tesoura. Um marcador pode ser uma caneta que apaga, um lápis ou giz. E precisaremos também uma fita métrica e um esquadro, tá? Esses são os materiais básicos para desenvolver essa peça. Ok? Tal como todos vocês já sabem, antes da gente começar a produção de um produto de moda, a gente faz uma pesquisa de mega tendências, a gente procura imagens que nos inspirem a fazer essa produção. Após buscar todos esses dados, essas informações disponíveis dos meios, né, de comunicação, seja revista, seja internet, a gente vai partir para a próxima etapa, que é a criação do desenho, né? Então a gente faz um desenho da peça. Esse eu fiz um croquis bem rapidinho, né? No sentido de estipular as funções, o que eu queria, que tamanhos ela teria. E como ela é uma bolsa de praia, normalmente elas são maiores. Eu pensei em alguma peça bem funcional, né? Que ela tivesse mais que uma utilidade. Então eu teria que montar algumas estratégias. E esse foi o passo inicial, fazer o desenho dela. Pensei também em redução de materiais, vocês viram que a gente vai usar o mínimo possível, nada muito complexo nessa bolsa, justamente para que ela possa agregar dentro daquelas estratégias de design que a gente está falando, né? Após fazer o desenho, a gente estipulou que ela seria uma bolsa com agora uma nova tendência, uma tendência bem forte nesse verão, é o tie-dye. Então, fazer essa bolsa, já que ela tem foco na sustentabilidade, fazer ela com tingimento artesanal, que vocês já podem ter visto nos episódios anteriores, desenvolvido pela professora Andréia, tá? Dentro dos tingimentos que ela mostrou para vocês como fazer, eu fiz a escolha de um tingimento, de um material, né, de um produto natural, que me lembra muito o verão, que é o urucum. O urucum, né, é um elemento bem importante, né, e a cor dele também é bem interessante, o resultado que ele produz. Então, após decisões feitas, a gente parte para a prática, né? Que é elaborar as estratégias. Como vai ser cortado esse tecido? E se ele vai ser tingido antes
ou depois. Então, a minha decisão foi elaborar o plano de corte dessa bolsa, otimizando, sem fazer sobrar muitos resíduos, né? Ocupar o máximo possível desse tecido e após eu já corto ele, né? Conforme os moldes que eu irei produzir e vou para o tingimento. Para o tingimento. Vocês precisam dar uma conferida na parte do tingimento elaborado pela Prof. Andréia. Eu fiz o tingimento natural do urucum e utilizei duas técnicas de tingimento. A primeira técnica eu fiz um shibori, que é as amarrações, né? Como um tie-dye, amarrei elas e coloquei em tingir. E a outra técnica que eu usei foi do tingimento com degradê, tá? Onde eu pensei em determinados locais da peça vai ser mais forte o tom e vai reduzindo, vai diminuindo, vai clareando, tá? Então, quando eu projetei no desenho, eu tive que já me organizar para a parte prática, tá? Porque essa peça vai ficar conforme a minha ideia, tá? Então, aqui eu vou mostrar logo para vocês como ficaram os dois tecidos, tá? Já que ela é uma peça que tem forro, eu vou utilizar uma técnica de um lado, então eu vou usar o nome do tecido 1 e o tecido 2, tá? Acompanhem daqui um pouquinho como é que ficou o resultado do. Então, pessoal, essa é a técnica, né? Utilizada no degradê, escuro e mais claro, ó, escuro e claro. E essa é do shibori, que é aquela das amarrações, tá? Ela parece um tie-dye, né? Então, eu fiz essa parte aqui, seria a parte interna, seria o tecido 1, lado 1 e o lado 2, tá? Então, como eu havia falado para vocês, deixei aqui o plano de corte. A peça, ela tinha 1,60 m de largura e eu pensei numa estrutura onde a gente pudesse otimizar todas as partes, né? Utilizar bem esse tecido. Então, esse foi meu plano de corte. A parte superior, a parte central da bolsa. Então, eu falo lado A, lado B, né? Aqui são o fole da bolsa, onde eu fiz esse desenho. Eu poderia ter feito reto, mas eu pensei em dar uma estilizada nele, tá? Porque essas duas partes, esses dois elementos, eu irei utilizar num bolso frontal. Então, basicamente, todas as partes serão utilizadas. Então, eu diria que sobrou essa parte, a auréola, que foi retirada, e aqui será o fole, a parte de baixo, a base da bolsa, tá? Só para vocês terem a noção de como eu fiz o corte para aproveitar bem o tecido. Então, eu fiz em 4 camadas, tá? Esse tecido, dobrei ele com as 4 camadas, alinhei usando o meu esquadro, né? Retirei as auréolas laterais e fiz esse plano de corte, que depois eu vou passar as medidas para vocês, ok? Então, pessoal, basicamente, aqui é uma pré-montagem de como a bolsa vai ficar estruturada. Um cuidado que a gente precisa ter é com relação ao lado do tecido. A gente consegue visualizar, você vai escolher um dos lados. Os dois lados ficaram bonitos, ó, o verso e a frente, tá? A gente tem uma percepção bem clara, porque o sarjado ele fica bem evidente na parte da frente.
Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter na bolsa. Ela não é uma bolsa difícil de fazer, mas alguns cuidados a gente vai precisar ter. À medida que eu vou passar do cordão de algodão, é para que o cordão faça toda a alça da bolsa de maneira completa, sem emendas, ó, para que ele fique firme sem cortes. Então, onde vai ter a emenda do tecido, que seria a parte superior da bolsa, a parte central da bolsa, aí eu tenho que cuidar bem direitinho as medidas para que elas possam ser bem iguais, porque como ela vai ter 4 lados, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Então eu estabeleci 12 centímetros de cada lado para ter um centro bem bacana. E como tinha um pedaço que sobrou do tecido, que eu fiz um bolso num dos lados só, eu resolvi não fazer neste o bolso, justamente porque vai perder o desenho dela, a cor, né? Essa questão que a gente está visualizando aqui. Então, qual é a primeira etapa que eu faço? Eu corto os cordões de 1,70 m, alinho eles usando os alfinetes, tá? Faço alinhamento aqui da base dele e aqui. Após feito o alinhamento, sem cortar o fio, né? Eu alinho com a parte superior. Outro cuidado, eu quero que ele vá do mais escuro para o mais claro e continue clareando e escureça, aí depende do seu gosto. Ou se a gente quiser ele de novo, para dar um movimento nessa bolsa, o escuro e clareando, também é possível. Só você vai ter que cuidar para que as duas partes fiquem iguais. Aí, a primeira etapa seria fazer a costura, né? A costura aqui dessa parte da peça, tá? Então, a gente coloca o alfinete bem direitinho aqui na peça. Eu já deixei uma parte pronta. E a gente tem que cuidar para que o alinhamento seja bem feitinho, para a parte, para o outro lado da bolsa também ter o mesmo alinhamento, tá? A parte da frente seria essa, tá? A gente vai passar agora uma costurinha aqui, né? E depois vamos fazer a mesma coisa no verso da bolsa. Eu já vou mostrar como é que vai ficar a parte de trás da bolsa. Como eu havia dito, ela é uma bolsa multifuncional. O que eu pensei nela? Eu pensei que ela poderia ser um saco, bolsa, uma bolsa e uma mochila. Então, essa parte de trás dessa bolsa, ela vai ser uma mochila. Então, ela vai continuar com a alça, como na outra, só que dessa vez eu acabei cortando, que achei mais fácil a medida. Mas se a pessoa não quer cortar, tudo bem, tá? Eu deixei com uma margem de costura maior, justamente para passar bem a costurinha aqui, deixar bem firme, tá? Pode até dobrar e deixar ela dupla aqui, ó, quando for costurar, tá? Que ela fique dupla aqui. Então, a gente tem uma faixa, tá? Uma faixa, ela pode ser essa daqui em torno de 75 a 80 centímetros. Aqui uns 10 centímetros, tá? Para fazer o tirantezinho, para depois essa faixinha passar dentro e a gente poder dar um nozinho, tá? Então, essa é uma observação bem importante na parte de trás. Essas aqui eu não irei costurar. Então, eu deixo 4 centímetros a distância da base para colocar os tirantezinhos, tá? Já deixo preso. E aqui também. Então, optei por mais escuro e claro e depois de novo mais escuro para o claro. Aí, vou fazer a mesma coisa e vou passar a costura aqui, ok? Esse é o primeiro passo dos dois lados. Eu vou lá fazer isso e depois a gente continua. Então, pessoal, como eu havia falado, a primeira etapa é essa costura, essa união da parte 1 e a parte 2,
que seria a frente da bolsa, tá? Eu faço a costura com a medida minha de margem de costura, é um pé de máquina ou que é aproximadamente 1 centímetro. Aí depende de cada máquina, tá? Então a gente vai começar. Quem tem máquina industrial é mais rapidinho, tá? Sempre inicia com um reverso, né? Volta ali a costurinha e tá, eu tô fazendo aqui devagarinho para vocês visualizarem. Tá, aqui onde tem o tirante eu preciso, ó, vou passar bem firme, vou e volto umas 2 vezes, tá? Cuida o tecido, depois que faz o tingimento tem que passar bem o tecido porque ele dá uma... O tecido ele acaba diminuindo, né? Ele encolhe, então ó, passei algumas vezes. Quem tem overlock, ele é mais rápido, tá? Eu fiz a parte interna, já deixei meia pronta com overlock, ó. Retrocesso no início e no final, tá? A gente tira o alfinete, né? E dá uma conferida em como ficou essa costura, tá? Vamos tirar aqui da máquina. Ok, ó, tá? Aqui, ok, ó. Tá, ela vai ficar firminha, tá? Centralizadinha aqui. Isso eu vou fazer com o outro lado da peça também, tá? Primeiro é só isso. Pessoal, aqui é a parte de trás da bolsa, tá? Onde tem os tirantes para usar como mochila. Como eu falei para vocês, eu dobro aqui as 2 pontinhas que sobraram, deixa sobrar em torno de 1 centímetro e dá uma dobradinha para que a costura fique firme, né? E daqui a pouco, dependendo do peso da bolsa, não dê problema, tá? Então, continuando a nossa costura, aqui, ó, vai chegar o momento aqui, dá pra tirar aqui, puxa um pouquinho e dá uma dobradinha aqui, já prepara, ó. Aqui tem um alfinete, eu senti, vou cuidar aqui pra ele não pegar a peça. Ok, a minha linha quebrou, então vamos dar uma arrumadinha aqui. Pessoal, então já foi costurada ali, como eu falei pra vocês, a parte de trás, ó, tá? A gente aproveita que tá aqui na parte de trás e já passa a costurinha nos 2 tirantes aqui, uma costurinha de reforço. Eu sempre passo, tá, pessoal? Justamente porque daí na hora de costura não sai do lugar, depois que eu for fechar a bolsa, né? Então eu já passo aqui uma costurinha, ó, algumas vezes para ficar bem forte, né? E daqui a pouquinho você não ficar sem uma parte da bolsa, dependendo da quantidade de objetos que você coloca dentro, tá? Então, aqui a costurinha feita, parte de frente e de trás unidas, a parte superior, ó, aí o tirante daí você já pode tirar aqui, né, tá pronto. Lembrando que essa parte aqui a gente não amarra, não vai trabalhar, então eu coloco sempre um alfinetinho aqui porque ela não vai poder ser costurada, tá? Ok? Agora vamos para a próxima etapa da bolsa. Pessoal, então agora a etapa é a costura das alças, né? A gente vai fazer um pesponto nas 2 laterais da alça, dos 2 lados da bolsa. O que eu indico?
para que uma bolsa fique igual a outra, né? A frente combine com costas, né? Não ficar o cordão de um jeito ou de outro. O primeiro cuidado é verificar aqui se as duas estão no mesmo lado, não tem nenhuma volta, né? Isso deveria sempre verificar antes dessa costura central, tá? Para não precisar desfazer a emenda aqui, a união. Então, verificou isso, aí eu uso o esquadro, né? Eu esquadro o tecido, aí eu vejo aonde iniciou ali. Então, aqui, ó, eu consigo esquadrar e consigo colocar um alfinetinho, ó. Eu fiz isso com os dois lados, ó, vou pôr o alfinetinho que aqui ele tá no esquadro, tá? Existem outras técnicas, cada um também descobre a sua técnica, né? Mas essa é uma dica bem importante de esquadrar o tecido e daí a bolsa fica sempre alinhada, né? Que a gente sempre corre o risco dela desalinhar em algum momento, tá? Assim eu faço esquadro aqui, assim que eu costuro, eu vou fazer do outro lado também. Eu deixei agora aqui para vocês terem uma noção que a gente tem que verificar se as costuras estão fechando, né? A parte aqui de baixo, se ela combina com essa emenda aqui, né? Ó, se elas estão na mesma alturinha, se fecha tudo direitinho, porque é um momento que aparece bastante. Como ela tem poucas costuras, as que tem vão aparecer, se tá fora de esquadro, torta, costura. Então, esse é um cuidado que a gente vai ter que ter na hora da montagem e da costura dessa bolsa, tá? Então, eu mostrei agora o uso do esquadro, a gente vai fazer isso na parte da frente e também na parte superior da frente e na parte só superior das costas, tá? Então, como a parte das costas eu também vou precisar costurar, então eu também vou precisar esquadrar essa parte aqui, tá, pessoal? Então, analisa, ó, a mesma medida, como ela tá esquadrada, tá? Eu coloco aqui, né, o alfinetinho para fixar, para ela não ficar uma costura torta, que essa vai ser o charme da bolsa, um detalhe bem especial que a bolsa vai ter. Então, aqui, deixa eu só conferir a parte de cima onde ela ficou, ó. Tá? Ela precisa estar alinhada, ó, ficou aqui alinhada. Vamos ver agora aqui na parte de baixo, ó. Pequeno desalinhamento ele vai aparecer, tá? Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter nesse momento da costura, tá? Coloca o alfinete para ele fixar e você não balançar aqui. Eu colocaria até mais alfinetes, né? Porque por ser uma costura bem precisa, né? A gente não pode sair fora e às vezes acontece, né? Ah, mas também se acontece, a gente só desfaz e deu. Eu deixo num ponto bem aberto, tá? Na minha máquina para fazer essa costura daqui ao ar. Porque eu vou passar a costurinha aqui nessa bordinha, mas aí vem do gosto de cada um, tá? Eu vou fazer um pouquinho aqui rapidamente para vocês verem, né? Ó, deixo sempre sobrando, tá? Então, levanto aqui a minha pezinho e vou bem na bordinha aqui, ó. Arremata e vem sem puxar muito, tá? E vem com calma, paciência. Ó, aqui puxou um fiozinho, mas... Ah, sim, puxou um fiozinho porque... Terminou meu fio de baixo. Ah, essas coisas acontecem. Vamos trocar o fio, já volto. Então, voltando aqui, pessoal, ó. Passo bem na bordinha, cuido para não balançar o fio, ó. Tento deixar ele o máximo esticadinho, tá? E vou com calma na bordinha, bem na bordinha, ó. A cor da linha é praticamente não é imperceptível aqui. E também, como já foi lavado esse tecido, a gente
não precisa se preocupar. Agora um cuidado aqui, nesse momento aqui, ó, você vai deixar a costura para baixo, tá? E não para cima, ok? Então na hora de passar aqui, a gente vai lembrar que tem uma costura e a gente aproveita ela e joga para baixo, tá? Para não ficar embolado para cima. Depois a gente vai fazer um pesponto aqui. Daí o pesponto fixa essa costura. É melhor sempre nesse lado da bolsa, tá? Então, ó, continua. Tá, vai indo aqui. Aí aqui em cima, eu ainda vou ter que pensar que ela vai ser unida com a outra parte. Então, o que eu posso fazer? Eu posso agora passar deixando assim uns 2 dedinhos, tá? Não chegar até o fim, porque daí na hora de emendar pode dar problema, então eu prefiro aguardar, ver como ela tá ficando, deixo uns 2 dedinhos e retomo dando a voltinha aqui, tá? Porque a gente vai ter que unir os dois lados, tá? Então, ó, aqui, deixa sempre a agulha para girar, deixa a agulha sempre para baixo, tá? Cuida aqui, ó, nessa hora da emenda e vamos lá, ó. Vai segurando firme, né? Claro que depois de passar ela, tudo vai se alinhando, né? Às vezes algum desalinhamento é bem normal, tá? Ok, ó, faz esse mesmo processo no outro lado, tá, pessoal? Eu vou fazer e já volto. Deixa eu só mostrar como é que fica a costura, ó, bem firminho, ó. E daí, isso também ajuda na força, ó. Atrás também, ó. Aparece a costura pra baixo, tá? E assim eu finalizo uma alça, um lado da alça. Aí tem agora o outro lado que a gente vai fazer a mesma coisa. Agora, pessoal, nós estamos na parte de trás, onde a gente não vai passar nessa parte aqui, tá? Onde seriam as alças que a gente amarra, né? Que é aquela que precisa movimento, mas a gente vai precisar arrumar essa parte aqui de cima, ok? Então, como é que a gente faz? A gente começa da alça superior aqui, a gente pode começar, tá? Daqui, ó. Aonde tem aquela união em cima da... Ó, a gente dobra a costura pra baixo. A gente já dá uma reforçada ali, ó, tá? E segue a costura. Ó, cuidar que ali fica mais grossinho, né? Que tem a máquina industrial é mais tranquilo, já a máquina doméstica dá um pouquinho de problema nesse sentido. Ó, também não costura até bem em cima, deixando uns 2 dedinhos, tá? Ó, deixa uns 2 dedinhos, que depois a gente vai retomar ali para continuar a costura. E daí, agora o lado de cá, ajeita bem, deixa firminho. Okay. Faz a mesma coisa no outro ladinho, tá? Ok? Então, pessoal, feito isso na parte da frente da bolsa, né? A parte da frente, a parte de costas, ó. Ela ficou assim, ó, aqui solto, aqui preso. Fiz isso então nas duas partes, que vão ficar inicialmente por fora. Esse seria o tecido 1, ok?
Aí eu vou pegar, já aproveito e vou fazer a mesma coisa na parte de trás, tá? Porque ela tem a mesma quantidade de recortes e tudo. Então, ó, passei uma costura aqui para unir o lado A e o lado B da frente, tá? Não fiz ainda essa alça aqui porque a parte interna da bolsa ela vai ter um segredinho que eu não vou precisar unir isso aqui. Essa vai ser já a alça da bolsa, ok? Então, na parte interna, tem algumas coisas diferentes. Então, vamos prestar bastante atenção aqui. Então, essa parte não será unida e o tamanho é reduzido. Depois eu vou passar bem direitinho para vocês o tamanho da alça interna, tá? Porque é como se essa parte ficasse dentro da bolsa e a bolsa seria aqui, tá? Seria tipo um revel, essa parte superior. Então, o que eu preciso fazer? Nessa parte aqui, eu só vou precisar fazer a costura e passar aqui o pesponto como eu fiz na parte da frente, nesse, somente, tá? Na parte interna. Aí, na parte também interna, eu utilizei, já deixei aqui meio pronto, tá? Então, como eu falei para vocês, eu não costurei aqui a alça, para combinar com aquela alça lá. O que eu fiz aqui? Aqui eu utilizei um retalho de tecido que sobrou num dos cantos. Lembra daquela lateral que a gente cortou? Então, eu uni. Agora eu vou mostrar para vocês. As laterais eu pego as duas, vou passar uma costura aqui, vou fazer uma medida. A medida que eu usei, qual foi? Foi exatamente a medida que eu fiz de todas as outras, tá? E o recortezinho, a sobra do tecido, ela encaixa perfeitamente, ó. Aqui a sobra do tecido, tá? Que eu fiz um bolso, ele vai ser um bolso interno e externo. Fiz duplo, tá? Fiz duplo, só dobrei o tecido no meio. Fiz essa costura aqui, desvirei ela, pensei, vou dar um design legal para a parte da frente, né? E daí, ó, cortei mais ou menos até aqui, né? Fiz a costura aqui, desvirei, ficou assim. Aí eu peguei, coloquei um zíper, ó, olha como ela fica. Então, ela fica com bom acabamento interno, ó. A parte de cima eu coloco o zíper, já aqui ó, pesponto com o zíper e pesponto em cima para ficar um acabamento bonito. Então, a parte interna dela, como é dupla, então ela não tem nenhum tipo de fio e tal. Só aqui do ladinho onde eu juntei, ó, aqui ó, tá fechado, porque eu só dobrei o tecido ao meio. E aqui, como eu vou costurar, eu nem preciso passar costura, eu já passo a costurinha depois com ele aqui, a duplo, pespontinho duplo, já vai fixar ele. Então, essa parte da frente da bolsa vai ficar assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Vai ficar estilizado assim, tá? Então, eu vou mostrar para vocês mais ou menos o passo a passo, então, desse bolso, ok? Mesmo que eu já tenha feito, eu vou fazer para vocês terem uma noção. Então, eu meço mais ou menos aqui, ó. Esse corte. Mais ou menos aqui eu sempre deixo um pedacinho, que isso é o retalho que vai sobrar. Daqui um pouquinho a gente cria algo novo aí para esse retalhinho, algum acessóriozinho para ele. Então, como eu falei, eu cuido a frente e o verso do tecido, tá, ó. Ok? Aqui. Certo? Que é um dos retalhos que a gente já tinha do porta, ok? Então, eu passo uma costurinha básica aqui.
Faço do outro ladinho. Tá. Ok. Aí, agora eu desviro. Eu uso sempre um canudinho para desvirar e um lápis ou alguma coisa assim que ele possa... Ó, eu coloco aqui na maior parte aqui, tá? E, ó, com a ajuda de um objeto, pode ser um palitinho de churrasquinho, pode ser um... Só não pode ser nada pontudo, tá? Pode ser até um... Ó, e daí o próprio canudinho já vai ajudar a desvirar, né? No meu caso aqui, eu acho que eu vou pegar até essa ferramentinha aqui, já que ele é um tecido grosso, ó. Ele faz força, ó. Uma chavezinha. O bom é um palito mais grossinho, ó. Tá, aqui, ó. Faço então isso, ó. Que é o desenho que eu tenho aqui, ó. Ó. Corretalhinho. Aí eu vou colocar o zíperzinho. Tá? O zíper, eu comprei 2 de 60 centímetros, que um eu vou usar na bolsa, tá? O grande eu vou usar na bolsa. Aí eu dividi ele em 2 partes para usar nessa parte aqui do bolso, né? Fazer 2. Então eu já coloco o meu zíper, ó. Eu não preciso colocar ele e dobrar. Eu já pensei em simplesmente só pespontar ele aqui, ó, já coloco ele aqui e pesponto nesse lado, tá? E como é que eu coloco essa parte aqui? É também bem simples. Eu vou fazer a demonstração aqui, ó, sobra isso de tecido, bem certinho, ó. Eu dobro aqui, ó, tá vendo? É uma sobra, um retângulo perfeitinho, tá? Aí, o que que eu fiz? Né? Eu costurei, no meu caso, como eu tive que pôr esse daqui, eu costurei aqui, ó, tá? Costurei o zíper nessa direção e desvirei, tá? Aí, ele ficou assim, é possível ver bem? Ó. Aí, depois, o que que eu fiz? Ó, daí ele fica já com acabamentinho. Ó, deixa eu ver aqui como é que ele ficou. Aqui o meu até fiz uma costurinha nele, ó. Você pode fazer a costurinha, fechar ele aqui, aí ele vai ficar com fechamento assim, tá? É só ele fica mais grossinho. Às vezes você não quer, né, ficar com acabamento assim, passa a costura e desvira essa ponta e coloca o zíper nessa direção, coloca aqui, né, faz as medidas certinha, não coloca ainda essa. Primeiro a gente vai colocar ele, estabilizar ele. Como que eu estabilizo ele? Eu passo sempre, depois que eu coloco, que eu sei onde que ele tem que ficar exatamente, eu passo uma costurinha bem rápida aqui, e daí ele fixa. Aí ele fixando na base aqui, ele não vai sair do lugar, ele já vai estar com esse zíper aqui, ó, né, colocadinho assim, tá? Aí simplesmente eu venho aqui, como ele tá, ó, sobrando aqui, eu coloco aqui a peça, tá? Ó. E já venho aqui, costura aqui, ó. Então, ó, já faço o pespontinho em cima e prendo o zíper e o designzinho, o acabamentinho. Passo outro pesponto aqui em cima, depois pego a faixinha, ó. Vai ficar assim, tá? Ok? Aí agora o que que eu tenho que fazer? Eu vou precisar fixar a faixinha, que daí já aproveita e fixa o bolso, tá?
que vai dar um diferencial bem legal e assim eu aproveito com praticamente todo o tecido, tá? Com as sobrinhas. Ah, eu quero fazer ainda mais um bolsinho. Pode, eu só não fiz para não alongar demais, né, o vídeo. Mas os bolsinhos é sempre um detalhe bem legal que vem agregar, né? E eu pensei uma coisa mais estilizada, né? Não tão retinho para compor esse bolso. Então agora eu vou passar o pespontinho aqui e aqui, não na alça, ok? Essa aqui fica solta. Então vou fazer isso nos dois lados, prendendo o bolso e na parte de costas dele a mesma coisa, ok? Daqui um pouquinho eu mostro como ficou. Pessoal, então assim, ó, a gente já passou a costurinha aqui, dupla, né? O pespontinho, tá? No cordão de algodão. Uma dica que eu lembrei aqui, que como eu sou do patchwork, eu gosto de usar o esquadro, tá? Eu tenho dificuldade também de alinhamento, então eu uso muito o esquadro. Mas tem pessoas que gostam muito e usam os piques, tá? A gente pode, até é importante sempre centralizar a peça dando os piques no centro da peça. O que os piques fazem? Eles auxiliam, ó, divide a peça no meio aqui, ó. Os piques sempre vão auxiliar na montagem da peça, tá? Então dá um piquezinho pequenininho aqui, um piquezinho aqui, para quando a gente for fazer o fechamento da peça, a gente não se perder, tá? Na lateral, eu uso a costura como parâmetro, tá? Elas têm que se fechar, elas têm que se encontrar na lateral. Mas a parte superior e inferior é sempre bom, né? Dar esses piques. E até por aí que a gente consegue visualizar as medidas, se elas estão certinhas, ó, se as costurinhas estão fechando. Então, ó, eu já tinha posto um pique antes do bolso, ó, que é o centro da peça. E agora a gente faz um pique também em todas elas, né, nas 4 partes, né, porque ela é dupla face, então nas 4 partes, não seria o forro, tá? Então, feito esses piques, ó, a gente tem como encontrar o centro da peça e alinhar tanto essa questão dos cordões e alinhar a parte final da costura. Então, feita essa parte, né, a etapa seguinte da costura, que a gente vai fazer em todas elas, então todas já estão com a parte superior e a parte central, tá? Agora nós vamos fazer a parte das costuras das laterais, tá? Por que eu vou fazer as laterais primeiro? Porque, ó, nós temos que lembrar que nós vamos ter o zíper, que ele vai ser aqui, tá? Então, como é que eu posso fazer? Sendo que aqui vai fazer parte da outra lateral, tá? Ó, aqui vai ter uma costurinha, ó. Ele vai ser assim, tá? Eu sempre compro o zíper maior. Aí, como é que eu faço, né? A gente centraliza também o zíper, ó. Pra não se perder aqui, tá? Se ele é em metro, tem que centralizar melhor, ele é melhor ainda, tá? Porque essa parte aqui, quando eu for colocar o zíper, eu vou ter que ter todo o cuidado aqui nessas laterais. Então, talvez para ficar mais simples o processo, a gente possa colocar o zíper nesse momento, né? Antes de colocar a lateral aqui, que depois a gente faz o acabamento, para não ficar tão complexo. Então, observar sempre se o zíper anda para cá. Então, a bolsa aqui também vai ter que andar daqui para cá, tá? Para pôr o zíper. Então, onde tá aqui, aqui está o zíper, ó, onde abre o zíper. Então, eu vou deixar na mesma localização, tá? Eu vou sempre deixar um pouquinho a mais, tá? Ó, eu vou centralizar aqui, porque depois aqui eu vou também ocupar.
e eu tenho a parte, eu vou unir frente com frente, só que a frente desse aqui, lembramos que ela não tem os tirantes, ó, lembra? Essa é a frente, tá? E por que que eu não costurei até aqui no alto, ó? Justamente por causa do zíper, né? A gente deixou um espacinho. Essa não tem problema porque ela não tem a costura ali, tá? Mas essa aqui a gente tem que cuidar e a gente tem que organizar ela, ó, tá? Eu não tô com as laterais desse aqui, ó, tá? Ó, eu acredito que sim, que vai ficar melhor. Vamos ver aqui. Vamos fazer um testezinho. Ó, o centro da peça, olha como é importante com o centro da peça, ó. Unindo os piques, a gente tem maior controle para depois desvirar a peça, ok? Tá? Vamos então fazer essa costura. A gente coloca aqui um alfinetinho no centro da peça, tá? E vamos costurar. Aonde que ficou o zíper? Esse é um outro cuidado que a gente tem que ter. Então, vamos lá, vamos pensar o seguinte, que esse aqui vai ser a parte interna da bolsa e essa vai ser a parte externa da bolsa, ok? Tá? Então, eu uno aqui e vou fazer a costura. Vamos ver como é que vai ficar, tá? Sendo que eu não vou optar por deixar essa parte aqui para depois, então. Eu acredito que vai ficar... Deixa eu ver. Aqui a diferença. Então, eu vou até aqui, para mim depois poder unir. Então, pessoal, optei por fazer a costura lateral, tá? Que é o fole, a gente chama de fole. Observei a tonalidade, e a minha opção é mais escuro para o mais claro, tá? Vou fazer a união na parte da frente, a primeira união, cuidar o lado do tecido, tá? E vou fazer as costuras da parte do fole da frente, tá? Sempre começo pela base, tá? Eu sempre deixo alguns centímetrozinhos aqui, como ela não tem um molde específico, é só medidas, que depois eu vou passar bem certas medidas para vocês. Então, sempre alguma coisinha ou outra, né, para se encaixar bem. Eu prefiro deixar mais tecido que menos. Então, eu faço a costura lateral, que ela vai ficar assim, ok? Ó, aqui fiz a costura lateral dos dois lados, tá? Já vou aproveitar e faço essa também. E os dois lados da frente, interno e externos, tá? Com 1 centímetro de margem de costura, tá? Cuido sempre onde tem as costuras, para que lado elas estão, tá? Ó, firmo o tecido. E vamos lá, costurando ele. Aqui para vocês terem uma noção, sendo que toda, ó, olha aqui, ó, ok? Ele vai ficar assim dos dois lados, ó, tiro os fiapinhos, eu vou fazer isso no outro lado, que é igual, tá? E para não demorar muito, ó, observa a cor, a tonalidade frente com frente, ok? Analisa aqui, sempre coloco um alfinetinho para não me perder, tá? E vamos lá, vamos
começar daqui pra lá, ó. Como ele foi lavado, a tendência do algodão é sempre dar uma enrugadinha, por mais que a gente passe, depois a última passada, assim, tem que ser bem legal pra ele ficar bem firme, vai ser uma bolsa bem forte, tá? Então é um cuidado que a gente tem que ter, é de passar ele bem direitinho. Porque esse tecido tem muita goma, né? Por mais que a gente fez a lavagem antes do tingimento, depois do tingimento, ele como é próprio do tecido, né? Ele precisa num ferro bem quente, né? Como a gente não tem industrial, então a gente fica nessa, ó. Ok? Eu vou depois mostrar ali na mesa como ficou pra gente fazer a montagem, ó. Tá? Aqui então está a parte da frente, né, do tecido ok, já com o fole, os foles laterais, e a parte da frente do tecido 2, que é aquele tie-dye, aquele amassadinho, tá? Prontos, ó, a parte onde tem o bolso é a frente interna, né? Ok? Lembrando que a gente não costura essa parte aqui, justamente para que ela possa virar uma bolsa, tá? Então agora chegou a hora da gente fazer o próximo passo, que é frente com frente. Então a gente passa essa parte aqui para baixo, as alças, por isso que eu deixei aqui, ó, né, esse espacinho, que depois a gente vai fazer um arremate melhor e tal. Então a gente deixa esse espacinho para colocação do zíper. Vai ter um zíper, somente um, que seria nessa parte aqui, ok? Ó. Então eu vou unir aqui, tá? Vamos tirar isso aqui. Importante, ó, os piques para que a gente faça a união, analise, né? Ver se tá tudo ok, ó. O que é importante aqui, ó, se encontrar as costuras, né? Isso é bem importante, tá? As faixinhas também se encontrarem. Claro que a primeira vez, né, sempre dá algum estresse, mas isso é bem normal. A gente pode ajeitar tudo. É nesse momento que a gente põe então o zíper, tá? Como o zíper ele vai ser usado nessa parte aqui, nessa ele vai ficar aberto. Depois vocês vão entender o que eu tô falando. Parece estranho, né? Eu falando assim, sem a bolsa pronta. Mas eu já vou mostrar mais ou menos como é que vai funcionar. Então, ó, a gente vai colocar a frente do zíper, na frente do tecido, tá? Como é a frente, eu uso no ombro esquerdo, tá? Aí eu posso deixar a abertura da esquerda, no lado esquerdo daqui pra cá, tá? Ou eu posso deixar daqui pra cá, tanto faz, vocês que decidem, tá? Mas o que é importante é que ele esteja de frente, tira a alça, tá? Ó, aqui, ó, empurra ela pra baixo um pouquinho, encaixa ele sobrando pra lá e sobrando pra cá, ok? A gente vai fazer uma costura, não daqui da pontinha, a gente vai deixar um dedinho, que vai ser mais ou menos aonde vai estar a costura, tá? Ó, em torno de um dedo, dá pra começar aqui um pouquinho, ó. Um pouquinho depois a gente começa a costura e vai até o fim. Pode trocar o pé da máquina por um zíper, para zíper, né? Ou simplesmente costura com o pezinho, se não tem o pé da máquina, tá? Então eu vou fazer essa costurinha. Ah, detalhe, eu só vou poder fazer essa costurinha quando eu colocar isso aqui, aí eu prefiro costurar os dois juntos, tá? E daí então eu coloco
Ó, encontro o meio, coloco o meio com o meio, um alfinete, que daí eu mantenho os dois na mesma posição, tá? Porque quando eu desvirar, eles vão ficar os dois do lado direito. Então, ó, coloca aqui o zíper e aqui. Eu pensei em facilitar a vida, tá? Ó, facilitar a vida de vocês. Mas quer passar primeiro aqui, tá com dúvida? Passa primeiro aqui, depois faz essa costura aqui. Mas ele tem que ficar um sanduichinho, tá? Sendo que a parte de frente para onde vai ficar o zíper, tá? Ok? Então, vamos lá agora. Então, pessoal, aqui, ó, vou deixar um dedo sem costurar, tá? Porque vai ter que ter outra costura aqui. E pro zíper também não ter problema depois, tá? Então, eu começo aqui, ó. Como eu coloquei o alfinetinho nessa posição, ele não vai quebrar, não precisa ter medo, tá? A única questão que eu tenho que ir conferindo é se o pezinho aqui, a costura tá firme nos dois ladinhos, ó. Dá uma conferida aqui, ó. Confere ali, ó. E manda ver aqui, ó. Vai costurando. Pode soltar aqui. É, ó. Aqui, ó. Dá bem certinho. Então, tem que pegar o tecido, o zíper e o outro tecido, tá? Já vou mostrar como é que vai ficar isso aqui, tá? Ó, olhando. Como eu deixei sobrando o zíper, não tem problema. Ele não vai pegar ali no ferrinho e não vai estragar, tá? Então, eu venho até aqui. Agora eu mostro pra vocês como é que ficou. Ó, vamos tirar aqui. E vamos desvirar. Vamos desligar a máquina. Então, ele ficou assim. Um zíperzinho assim. Ok? Por isso que eu digo pra vocês não se preocupar agora aqui, que depois a gente vai fazer um joguinho aqui, ó. Para um acabamento, tá? Então, esse detalhe é o menor, ok? Ó, como é que vai ficar? Quando eu desvirar a bolsa, ó, tá o zíper aqui, certo? Vou fazer a mesma coisa com o outro lado da peça, que seria essa aqui, só que agora vai ficar mais difícil ainda, porque você tem que observar essa parte da frente, tá? Você vai pegar a parte da frente de costas dela, ó, que é onde vira a mochila. Vamos tirar esse fiapinho aqui. E vai colocar aqui, ok? Ó, aqui a medidinha. Gira. E a parte da frente interna com a parte da frente interna, tá? Ó, vai ficar esse sanduichão aqui, ó. Faço a mesma coisa, encontro o centro da peça, alinho ele com o centro da outra peça, aqui tá o centro, e vamos achar o centro da outra. Vamos ver se eu marquei, será que eu marquei? Vou marcar aqui então, ó. Se eu não marquei, é importante marcar. Às vezes, como ele ser um piquezinho bem pequenininho, né? Aí também já sei aqui é o centro da outra peça, ó. Tá aqui. As quatro centros tem que se encontrar aí, tá? Eles não podem ficar saindo. Deixa eu só conferir aqui. Ok. Tá.
tá? Assim que eu alinhar aqui, eu já passo para vocês como ficou. Então, da mesma maneira, ó, vou deixar um dedinho aqui, não vou costurar totalmente para depois fazer o fechamento desse zíper aqui, tá? Com as laterais, por ser uma bolsa diferente, né? Então, ó, bem unido aqui. A gente dá um espacinho e começa essa costurinha aqui, tá? Obedecendo o caminho do zíper, tá? Cuidar para o zíper não sair do lugarzinho, usando os alfinetes, ó, e puxando, porque como a peça é grande, às vezes a parte que já tá costurada acaba puxando o zíper para baixo e daí pode desalinhar. Não sei como é que ficaria, tá? Então, ó, vamos lá. Ajeita aqui. Tira aqui e vai ajeitando. Cuidar para não pegar as alças, tá? Também, isso é bem importante. Onde a gente mais precisa atenção, tá? É na hora de decidir, para o resto é só postura reta, bem básico, e depois também entender como é que a bolsa vai ficar também, vocês vão entender direitinho. Então, pessoal, dando continuidade ao nosso vídeo, nós colocamos o zíper, né, dos dois lados, né, a costurinha ficou assim. Vamos fechar ele aqui para vocês terem uma noção, tá? Esse é o lado que vai, vamos pôr ele aqui, ó, com o zíper, tá? Essa parte de trás, tá? Com o zíperzinho, ó, observando as alças, tá? E agora nós iremos fazer o fechamento da lateral, tá? Eu já fiz o fechamento dessa lateral aqui, para vocês verem como é que fica o acabamento aqui. É por isso que eu deixei um espacinho de um dedo, justamente para o zíper se encaixar aqui, né? E ele ter mobilidade, tá? Então agora nós vamos fazer o mesmo procedimento com as laterais internas. Ó, a gente pode abrir a bolsa, ela vai ficar assim aberta, ó, tá? Aqui é a costura que eu fiz agora, ó, aquele dedo, deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó. Aqui é aquele dedo que a gente tinha dado espaçamento para passar o zíper, tá? Então eu consigo montar no outro lado, ó, porque tem esse espaço, eu tinha posto ó, tinha ficado esse espaço aqui, que é onde eu vou unir os dois ladinhos, ó, vou juntar ponta com ponta e vou fazer o acabamento, eu vou fazer uma costura aqui, ó, até embaixo, tá? Vou fazer isso em todos os lados. Então agora a gente tá aqui na máquina, ó, união aqui onde tava aquele espaçamento, ó, entra o dedo aqui. A gente vai começar com centímetros, a linha ali, tá? Retrocesso sempre no início e no fim dessa costura. E a gente vai indo acompanhando, é bem simples, né? Só precisa bastante concentração aqui nessa parte praticamente final.
gente vai indo aqui, ó. Ah, terminei a minha linha de baixo, né? Vou dar uma paradinha aí e depois eu mostro. Então, pessoal, agora já costurado toda a lateral do fole, tá? A gente nota aqui, ó, com a costura reta e tal, como fica esfiapado já no overlock, ó. A diferença é bem grande, né? Mas não tem problema, caso a gente não tenha, sem problema algum, né? Porque vai estar por dentro e ninguém vai ter essa percepção, tá? Mas então a gente vai fazer isso nos dois lados, ó, ele fica retinho aqui, ó, importante aqui, ó, retinho, tá? Vai parecer uma aberturinha, depois a gente vai virar aqui, ó, pro zíper não cair e vai passar uma costura, ó, porque os dois lados, deixa eu ver aqui, ó, aqui e aqui estão abertos, então a gente vai passar uma costurinha aqui, ó. E daí o que acontece? Ele fecha e o zíper não cai para dentro, tá? Então, ó, deu bem certinho. A gente faz justamente isso aconteceu devido àquele espaço que a gente deu no início, né, do processo, ó. Então, o fole da frente com o fole das costas, ó, eles vão se fechar e vão se combinar aqui, tá? Então a gente vai passar agora aqui uma costurinha, daí eu vou desvirar esse lado para vocês terem uma noção de como é que ficou, tá? Então, ó, passa uma costurinha, pode ser dupla, não tem problema em cima do zíper. O que vai acontecer é que daí ele não vai cair para fora e depois dá pra gente cortar aqui o zíper, tá? Eu sempre corto o zíper no final do processo, antes de desvirar a peça. Um cuidado aqui que a gente tem que ter é que quando a gente finalizar os lados, né, a gente não fechou o fundo, então a gente tem como abrir por aqui. A gente vai ter que deixar um dos lados entreaberto, a gente vai escolher uma dessas laterais aqui, onde tem o fole, a gente vai deixar uma pontinha aberta aqui. Eu prefiro sempre deixar mais próximo aqui do final, né, que eu consiga virar a peça, tá? Virar totalmente a peça. Então eu já deixo meio marcadinho aqui, ó, para que eu não me esqueça, né, que entre a minha mão aqui. Então mais ou menos essa distância eu vou deixar aberto para depois eu faço acabamento. Preferi fazer nessa parte, tá? Ou também outra opção, que essa parte vai ficar interna, poderia ser aqui também. Não tem problema nenhum, acho até que é mais interessante, verdade. Normalmente eu faço embaixo, mas como essa parte aqui não vai aparecer em nenhum momento, vamos por ela aqui mesmo, ó, onde tem a emenda, tá? Um pouquinho acima e aqui, ó, tá? Aqui não no comecinho, bem no comecinho, porque daí é um problema, porque a gente tem que pôr esse fole aqui, ó, tá? Então eu vou começar a costurinha aqui, paro aqui. Vamos lá. Ó, unir as pontas. Começa a minha costura aqui. Ó. Retrocesso, levanto a peça. Já posso tirar isso aqui. E mais ou menos perto aqui, ó. Da onde vai ter a emendinha. Eu continuo a costura para não deixar a emenda bem na costura, né? Que não é legal. Então vamos lá. As pontas. Quem não tem prática, alfineta tudo antes, né? Claro que vai demorar mais. E como é uma peça tá fazendo pela primeira vez, né? É sempre bom fazer com paciência, né? E devagarinho. Então aqui vai ser onde a gente vai abrir a peça, tá? Vai desvirar ela. Outra parte importante é a gente fazer o seguinte, não deixar o zíper fechado, que nem ela tá agora, tá? Eu deixei fechado para mostrar, então lembra sempre, tô trabalhando com bolsa, deixa o zíper aberto, porque
depois vai ter a hora de desvirar, tá? A hora que eu colocar o fundo dela, eu vou ter que desvirar. Então vamos fazer a mesma coisa no outro lado, o mesmo procedimento. Encontro aqui, ó, um dedinho aqui, ó, e vou passar a costurinha aqui, ó. Conseguem ver bem? Vou fazer a costurinha aqui na borda. Esse lado passa inteirinho, né, normal, com pé de máquina, tá? Bem tranquilo. Ops, saiu fora aqui, vamos lá de novo. É que ela aqui desse lado tá pesada, ela tem a tendência a ir, né? Deixa eu só arrumar aqui, tem um fiozinho engata. Ó, vamos jogar para um lado agora. Ah, agora é dividir o peso. Então vamos lá. Costurinha indo, ó, aqui, ó. A gente cuida aqui. Puxa bem. Assim. Cuida aqui embaixo, onde tem a pontinha, dá sempre um retrocesso aqui para firmar. Pronto, essa etapa vencida. Agora, como eu falei, ó, a gente vai fazer aquele acabamento aqui em cima, onde tem o zíper, ó. A gente precisa fazer esse acabamento, que ele tá sem acabamento. Aqui, ó, tá? Ó, aqui, ó, nessa parte aqui, ó, onde tem a união do zíper, eu vou fazer um acabamento aqui, ó, retinho aqui, ó, nessa, porque aqui tá aberto, tá? Então nós vamos fazer esse fechamento aqui. Tiramos aqui o fiozinho. Ótimo. Tá. Vamos dar mais uma conferidinha antes de colocar a última parte, que seria o fundo. Ó, vamos ver, vamos desvirar aqui, não sei se vocês conseguem acompanhar aqui, ó. Aí agora ele tem um acabamento, o zíper conseguiu ficar entre, ó, o encontro do fole, ó. Eu fiz um fole diferente, em que ele vai, de pequenininho, ele vai aumentando, para dar o quê? Para dar volume para a bolsa, para entrar você conseguir visualizar bem o que tem dentro da bolsa, tá? Então ele tem esse desenho aí, todo especial, que eu pensei, né? Então esse cuidado com o zíperzinho ali, eu acho que é um toque bem legal, né? Que a gente tem numa peça. Ó, o outro lado a mesma coisa, onde tem o encontro do zíper, ó. Tá, o encontro, ó, fica quadradinho, tem como fazer o fechamento, ó. Ok. Depois que eu finalizar, eu vou fazer um pesponto com a peça, a gente vai passar ela, né? Daí a gente vai fazer um pesponto. Os pespontos sempre assim, com ela bem passadinha, bem bonita, acho que fica sempre mais legal. Aqui dá praticamente para visualizar como é que ela vai ser, né? Ainda não vou soltar as alças, né? Depois a gente vai fazer um acabamento também na alça aqui para deixar ela mais bonitinha. Dá uma dobradinha aqui, faz um acabamentinho aqui. Agora só tá faltando a gente montar a parte final, que seria o fole embaixo, né? Então a gente dá uma averiguada em toda a peça, confere, vê se ela tá se fechando, tal. Ó, vira o outro lado também para ver como ela ficou. Se ficou legal dos dois lados. Vamos ver. Então aqui, ó, não tem como fechar o zíper. Por quê? Então, porque quando eu tornar ela bolsa, ela vai essa parte do zíper que abre inteiro, ó. Ele não vai atrapalhar, por isso que eu optei por um zíper assim. Ele não vai atrapalhar dentro, tá? Eu jogo essa parte pra dentro.
E daí ela reduz o tamanho e vira uma bolsa. Antes ela era um saco, tá? Agora ela vai virar uma bolsa. Ok? Entendido? Estão entendendo o processo? Depois também a gente pode passar um pespontinho aqui para quando virar ter maior flexibilidade, ela entrar rapidamente, né? Mas daí a gente vai analisar agora, tá? Então vamos colocar o fundo, né, da bolsa aqui para as duas peças e desviramos pela lateral interna, tá? Então abre tudo de novo. Agora eu vou precisar um tempinho para montar com meus alfinetinhos, tá? Jogo isso aqui para dentro, vou tirar esse alfinete porque na hora de desvirar pode ser que um me fure, tá? Porque é pequenininho o buraquinho aqui, o espaço onde eu vou desvirar, tá? Aqui, ó, esse espacinho eu vou desvirar toda ela, tá? Daqui um pouquinho, então, mostro para vocês como vai ficar. Essa é a parte, como eu havia falado, é uma das partes finais da bolsa, montagem final, que é o fundo dela, tá? Então, essa parte de costas, né, do tecido, essa é a frente do tecido. Como que eu vou montar? Vocês devem observar sempre assim, a peça tem centro, né? Eu encontro o centro da peça, dou um pique em cada ponta e também dou um pique em cada ponta aqui do centro lateral, tá? Aqui já tem um pique. Mesma coisa na peça aqui, tá? Eu tenho que ter o meu pique central, que eu tenho aqui, ó. Vou dar só mais um piquezinho aqui, que como ele desfia. Então, eu tenho o pique aqui, o lateral, tá? Pra mim saber onde vai ir. E aqui também. Aí que eu vou começar a centralizar, tá? Então, eu começo pelos piques, ó. Já deixo aqui um central aqui, observo que ele tá frente do tecido com frente do tecido. Abro aqui, faço a mesma coisa desse lado, mesmo processo, frente com frente. Agora aqui, lateral com lateral, ó. Bem fácil. Eu diria que é fácil, tá? Às vezes acontecem uns incidentes. A gente errar algumas coisinhas básicas, mas acredito que não. Ó, tá? Essas são os pontos chaves, ó, aqui, ó, do fundo, ok? Ele vai ficar aqui, ele tá pelo menos enquadrado, tá? Agora, o que que eu tenho que ir fazendo? Agora, eu tenho que ir costurando, né, todo o conteúdo. O que eu percebo é que daqui um pouquinho essa parte aqui a gente vai fazer a união, tá? Aqui, ó, vai ter uma sobrinha, porque é uma ponta, tá? Então, mas isso não é um problema. Vamos lá. Então, vamos a essa costurinha. Vamos ver como é que fica esse lado da nossa bolsa. Quase nos finalmente. Aqui, ó, pode segurar dando fazendo um canto mitrado, né? Pra gente, patchwork é um canto mitrado, tá? Pra ela não perder o volume, né? E continuar aqui, ó. E a gente dá a sequência aqui, ó. Deixa eu ver. Chegou, gira, não tem problema se ele vai ficar um pouquinho pra fora. A gente já vai ver como é que ele vai ficar, ó. Aqui. Ó, não sei se conseguem visualizar aqui, ó, aqui, a linha, deixo sempre a agulha aqui para encaixar a outra ponta aqui. Vamos lá,
encaixar aqui. Algum ajustezinho é sempre bom, porque eu tentei ocupar a mesma, toda a quantidade do tecido, né? Então, esse movimentinho aqui é necessário para que a gente consiga virar o tecido aqui. Ó, aqui. Talvez ficou franzidinho, já vamos resolver isso. Dando uma voltinha aqui, dá tudo certo. Quase finalmente. Parte final, então, gente. É um pouco pesado aqui, mas não dá para parar. Não dá para desistir. Vou pegar aqui. Depois de conferir, vamos passar mais uma costurinha, né? Para ver se tá tudo em ordem, até reforçar o fundo dela, né? Vamos ver como é que ela ficou. Então, ó, costura em toda a extensão, tá? Vamos ver aqui, talvez essa pontinha, depois a gente vai ter que dar uma arrumada. Vamos ver como é que ele ficou. O fundo. Vamos chegar aqui no fundo. Ah, ficou legal, ó. Aqui onde tem o tirante, né, pra gente passar a alça aqui, dar uma amarradinha, né, uma coisa mais, sem usar tanto ferro, coisa e tal. Então, ó, ficou legal, esse é o fundo dela. Ó, desvira bem, ó, ele vai se ajeitando, às vezes parece que ele não vai ajeitar, mas vai, eu não gosto de fiapo, ó, tá? Vai se ajeitando aqui. Depois dá mais uma costura de reforço, mas fechou bem, ó. Fechou o fundinho bem legal. A gente vai fazer a mesma coisa na outra parte do tecido, tá? Então, desvira de novo, pega o tecido e faz essa parte agora aqui. Encontra os centros e monta a peça, tá bom? Depois que estiver pronto, eu mostro pra vocês. Então, pessoal, feito isso, né? Feita a parte de baixo, né? A base da bolsa. A gente corta as pontinhas aqui, ó, tá? Deixei uma aqui pra gente mostrar. Corta onde encontra aqui pra não ficar muito volume, né? Feito isso nessa, num dos lados. No outro lado também, ó. Aqui, ó. Faz o corte aqui, ó. Assim. Tá? E praticamente nossa bolsa está pronta. Olha o tamanhão dela. É realmente big. Bem grande. Tira um pouquinho dos... Confere ela toda, tá, gente? Dá uma conferidinha nas costuras, que às vezes conforme a costura ela vai puxando, às vezes pode ser que algum pedacinho ou você esqueceu ou não costurou.
Agora chegou a hora da verdade. Vamos ver como é que ficou essa bolsa? Quase, quase pronto. Então, ó, onde a gente deixou o furinho, deixamos o zíper aberto, tá? A gente começa a desvirar a peça, ó, com calma. A gente vai desvirando ela, né? Passando aqui, com cuidado. Ó. Certo. Um lado já veio todo. Agora vamos para esse outro lado aqui. Vamos pôr a mão aqui. A mão da gente já fica, até a mão fica tingida. Por mais que a gente fez o processo completo, né? Eu gosto de deixar bastante tempo, né? Então, olha só, os dois lados desvirados, eles vão ficar assim, combinando aqui. Vamos ver esses fios aqui, o que que tem. Tá, ó, nada de faixas costuradas, tá? Ó, aqui. Aqui. Aqui também, ó. Desvira aqui. Feito aqui também, né? Parte de baixa. E vamos lá. Então, como ela é dupla face, o que que eu devo fazer? Eu abro ela, seria como se fosse o forro aqui. Antes de eu fechar aqui, eu posso fechar a mão com pontinho invisível, fica um acabamento mais bonito. Tem também cola, ou então passa uma costurinha bem na pontinha com a máquina, fica assim, um detalhezinho, né? Pode pôr a marca da gente ali. E a gente coloca pra dentro essa primeira. Arrumamos as faixas aqui. Tira, ó, e como é um algodão e foi já lavado, ele tem essa tendência. O que que falta nós fazer? O acabamento aqui, ou pode ser um nozinho, tá? Um nozinho duplo. Daqui um pouco fica mais bonitinho. Dá um nó assim, pra não aparecer esse detalhe de não costura. Daí dá um nozinho diferente aqui, ó. Um nozinho bolinha pra gente passar, ou então faz aquele acabamento bem simples, que é duas, tipo bainha, né? Aqui, que aqui é onde a gente vai fazer a parte da mochila, tá? Aí aqui a pessoa vai regular conforme a necessidade dela. Só vamos fazer aqui de conta, né? Vamos amarrar aqui. Dá mais um nozinho nessa ponta aqui, ó. Fica uma bolinha, ó. Aí a gente passa aqui, ó. Não vou dar um nó fortão. Pra gente mais ou menos ter noção aqui. Depois a gente vai tirar umas fotos dela, tá? Então essa é a alça da mochila. Mas pra ela, então... Então, nessa posição aqui que ela se encontra, a primeira posição é a bolsa saco, ó, tá? Ela ficou, ó, aqui o zíper, que a gente vai fazer um pespontinho, lembra que eu falei pra vocês? Mas só depois eu passar ela e finalizar. Então, aqui ela tá em forma da bolsa saco. Para quê? Para levar maior quantidade de produto. Ela ficou numa largura de 54 centímetros, 54,5. Numa altura, aí depende aqui, ó, do fole, ó. Se pôr o fole para dentro, ela fica, se eu não me engano, com 60, 55.
e mais uma parte do fole, que ela vai dar profundidade, vai ficar em torno de 60 centímetros a altura dela. Uma altura total de 79 centímetros, tá? Então, aqui ela fica em forma de bolsa-saco, tá? Beleza. Aqui, como transformar ela em mochila? Simples. Eu só vou jogar essa parte aqui pra frente. Ela vai ficar com esse desenho, ó. Por isso o pesponto é necessário para ficar um acabamento bonito e dar o peso necessário para quando eu usar como mochila, ela consiga se manter, tá? Nesse formatinho aqui, que a ideia é essa. Então, o pesponto aqui também, ele vai dar firmeza para a mochila se manter retinha e a parte de baixo não descer, tá? Então, isso nós vamos fazer daqui a pouquinho, também vou mostrar. Aí, quando eu quiser uma bolsa, então ela já virou duas. E a terceira, eu simplesmente só viro ela. Dá uma chacoalhadinha aqui. E lembra que a gente não tinha costurado ela aqui? A gente não tinha costurado ela aqui como a gente costurou essa. O que a gente vai fazer? Simples. A gente só vai pôr essa parte pra dentro. E vira uma bolsa menor de praia. Só joga pra dentro, tá? E ela fica num tamanho reduzidinho de bolsa de praia, ó. Com esse designzinho diferente, que vocês podem perceber, né? Ó, um bolso legal, atrás fica assim, ó, assim. E aqui dentro, ó, cabe bastante coisa. Como tudo vai ter um pesponto, ó, ela vai se encaixando, ela vai ficar com um movimento bom aqui dentro para vocês guardarem bastante coisa também. Ou vai no mercado, na praia, então assim, e consegue achar as coisas fáceis dentro dela, tá? Então, ficou assim. Logo, já mostro ela com os pespontinhos aqui, onde eu falei. E depois como alguns detalhes que estão faltando, ok? Tinha conversado com vocês, agora eu passei a bolsa, tá? Fiz os acabamentos que faltavam, fiz o pesponto, um pesponto aqui na frente até aqui, fiz na parte de trás o pesponto também, tá? Fiz outro pesponto aqui, ó, onde tem o zíper, daí o que que aconteceu? A alcinha ficou toda certinha, tá, ó. E para usar bem mesmo os retalhos, quando ela vira mochila, sobrou umas fitinhas de tecido bem fininha, eu pensei, vou usar aqui para quando a gente poder usar como mochila, não precisar usar botão aqui dentro na parte interna, senão teria que ter alguma coisa de botão, para que quando eu fecho ali, eu consiga usar como uma mochila e a aba não caia, que a parte de trás não venha para frente, né? Devido ao peso dela. Então, mochila, a frente fica assim, olha, bem bacana, grande, espaçosa. É um mochilão. A parte de trás da mochila, onde você regula, é um nozinho, bem simples, tá? Então, é simples, mas charmosa, tá? Aqui, então, quando ela tá para ser usada como saco, é assim. Só tira o nozinho aqui de dentro que a gente usou o retalhinho que sobrou. Praticamente não sobrou tecido, tá? Porque a gente usou essas tirinhas que estavam aqui que a gente recortou, lembram? Agora nós vamos usar ela como bolsa. Então é só pegar assim, fazer o desvirar ela. Então ela vai ficar assim. O que que a gente faz? Então a gente pega onde a gente pespontou,
põe para dentro, onde tem a fitinha, depois ó, usa a fitinha como um recurso para a bolsa fechar, tá? Usa essa, um recurso. Teria outras opções? Tem várias opções. Tem uma opção que eu gostaria de ter feito, mas daqui a pouquinho aumenta muito o tempo, mas fica como uma sugestão. É fazer um... Aqui onde a gente fez o pesponto, aqui, a gente faz ele com o dedo assim, tá? E coloca, faz as casinhas de botão aqui e põe um cordão que ela possa amarrar. Ela possa amarrar ou toda ou simplesmente nessa região aqui, que ela faz aqui e faz esse movimento aqui. Daqui um pouco ela fica interessante. Outra maneira dela ficar. Aqui ela vai ficar retinha com a amarraçãozinha aqui no centro, tá? Ó, bem básica, assim. Quer usar o cordão? Eu usei esse justamente porque o foco nosso é a sustentabilidade. Tudo é possível, né? Então, para realmente zerar a quantidade de tecido que vai fora, a gente utiliza nela, senão eu teria que pôr mais um cordãozinho. Aqui ficou o zíper do bolso, tá? Acabamento bem bacana. Basicamente é isso. Espero que todos tenham gostado, né? E que qualquer dúvida a gente está à disposição para ajudar vocês. E espero que a partir dessa criação minha surjam tantas outras criações, né? Que a verdade é que tudo a gente recria. Essa é a minha maneira de recriar. Claro que a gente pode acrescentar mil e outras coisas. Então esse é o primeiro passo, que tudo é possível, né? E foi acreditando justamente nesse processo de sustentabilidade, esse processo de reflexão de que tudo é possível, que a gente precisa preservar o nosso planeta, é que eu me sinto motivada a continuar e também ensinar as gerações futuras. Então, fica aqui o meu abraço, espero que tenham gostado e até a próxima. Qualquer dúvida, estou aqui do canal à disposição, tá? Um abração e fiquem com Deus.